família como vai? Meu irmão, venha e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos juntos mais uma vez aqui pela nossa querida Rádio Alvorada FM 106.3, a Rádio da Família, para mais um programa podcast A Família Como Vai. Você acompanha na programação da Rádio Alvorada aos sábados, das 9 às 10 da manhã, mas você pode acessar a hora que você quiser. Você pode acessar pelo YouTube, você pode acessar pelo Spotify, as plataformas onde a Rádio Alvorada tem o seu canal. E mais do que acessar, hein, querido irmão, querida irmã, você pode divulgar, você pode compartilhar o link e você estará fazendo uma grande obra de evangelização, né? Basta um clique e você está mandando não só este podcast, mas outros tantos que estão à disposição nas plataformas e nos canais que a Rádio Alvorada mantém. Eu sou o Diácono Geraldo Luiz e é uma alegria estar aqui com você neste programa para tratar das questões ligadas à família. A família nasceu no coração de Deus, a família nasce no coração de Deus e ela merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho. O nosso Deus é família, nós somos chamados a viver em família e isso é um grande desafio, porque Deus nos chama, Deus nos coloca numa família, mas os desafios que ali aparecem, Ele coloca o seu Espírito Santo para que nós possamos enfrentar os desafios da vida de família. E nós estamos, querido irmão, querida irmã, abordando a temática ligada aos conflitos, a todas as questões que envolvem naturalmente a vida de família. Vejam que quando eu falo aqui de conflito, eu não estou falando de violência, eu não estou falando de disputa, eu estou falando daquele processo absolutamente natural de duas pessoas que se amam, porém são diferentes, de pessoas que se amam, porém têm histórias de vida diferentes, muitas vezes têm concepções a respeito de situações do dia a dia que são diferentes, têm propostas diferentes, diante de um determinado problema, pensam de maneira diferente. E isso, querido irmão, querida irmã, é uma riqueza. Isso não pode ser entendido como algo ruim. A discussão, o diálogo é algo importante na vida de um casal, porém, nós precisamos aprender a manejar essas diferenças de opiniões, nós precisamos aceitar com naturalidade e, ao mesmo tempo, buscar caminhos para podermos nos acertar. Então, quando nós falamos aqui que os conflitos, que essas diferenças acontecem, não é no sentido de que a vida é o tempo todo discussão, mas em determinados momentos nós temos que realmente enfrentar esse desafio. E a qualidade de uma relação, querido irmão, querida irmã, ela é muito determinada pela maneira como os conflitos, as divergências são manejadas. Um casal, uma família que trabalha essas diferenças de opiniões, essas diferenças que existem de uma maneira correta, de uma forma proativa, de uma forma produtiva, é claro que vai ter uma qualidade de relação muito melhor do que aqueles que não conseguem fazê-lo. Por isso, a literatura especializada nessa questão de administração de conflitos apresenta duas maneiras que normalmente ocorrem nas famílias de enfrentamento destas diferenças, destas divergências. A primeira delas é a forma construtiva. São as formas construtivas, as estratégias construtivas. E como é que são as estratégias construtivas? É, por exemplo, você validar o ponto de vista do outro. O que significa validar o ponto de vista do outro? Significa escutar o que ele tem a dizer. E já não, enquanto ele está falando, interrompê-lo para colocar a sua ideia. Ouvir, escutar com atenção,
para que a pessoa sinta que o que ela está falando está sendo levado em consideração. E aqui, gente, não é só ficar em silêncio. Não é só ficar em silêncio. Porque o nosso corpo fala além da nossa boca e da nossa língua. Nós falamos pelos gestos, nós falamos pelo olhar, nós falamos pela postura corporal e por vezes estamos em silêncio, mas estamos mandando a mensagem para a pessoa de que aquilo que ela está falando pouca diferença faz para nós. Então, ouvir, escutar com atenção. Outra coisa, entender que muitas vezes é necessário um acordo. Um acordo. Um vai entender que não é exatamente tudo que ele pensa ou tudo que ele quer, e o outro também. Então essa capacidade de perceber que os dois sairão ganhando, ou que a família toda sairá ganhando, se cada um ceder um pouco. Não é um ganhar para que o outro perca, ou um perder para que o outro ganhe, mas chegar a algo que faça com que todos se sintam realmente beneficiados por aquele acordo que está sendo feito. A cooperação, essa disposição, a partir do momento em que algo foi acertado, que todos vão abraçar aquela causa. Da mesma forma também como a comunicação que seja clara e aberta. Nós tenhamos essa capacidade de nos comunicar de forma clara e aberta. Agora, quando que a estratégia é uma estratégia destrutiva? Quando que a estratégia, ao invés de ajudar, só dificulta? Quando, por exemplo, começam os ataques pessoais. Quando um começa a atacar o outro e isso não leva a lugar nenhum. Ou ainda, quando os comportamentos são comportamentos defensivos. A pessoa está falando e eu já estou buscando argumentos porque eu sinto que ela está me atacando. Então é claro que é preciso haver um desarmamento de ambos os lados. Quem fala não ataca e quem escuta também não fica como uma pessoa que qualquer coisa que é dita, ela já se fere, ela já sente que ela está sendo de alguma forma atingida. Não, há uma maturidade necessária para que se possa avançar no diálogo, né? Também uma outra atitude que realmente complica bastante é evitar discutir temas delicados. Nós vamos falar um pouquinho mais disso no próximo bloco. Como administrar essa questão da evitação. É isso. Já voltamos para continuarmos tratando desse tema de resolução de conflitos e divergências na família. E nós seguimos com o nosso programa, podcast A Família Como Vai? E estamos abordando este tema extremamente importante na vida de família, que é como administrar divergências, como administrar situações em que acontecem pontos de vista diferentes, olhares diferentes sobre uma mesma realidade. E eu comentava no final do bloco anterior sobre a questão da evitação. Tá acontecendo alguma coisa e como eu não quero briga, então eu não vou tratar desse tema. E aí aquela tendência de querer colocar debaixo do tapete, mas ao mesmo tempo em que não fala sobre aquilo, vai ficando com aquilo dentro do coração, aquilo vai remoendo, adota-se muitas vezes uma postura de submissão. Eu não vou me indispor com a pessoa, e isso tudo em algum momento, querido irmão, querida irmã, explode. Ou explode para fora, na forma de uma discussão, às vezes até de um conflito muito pior do que um diálogo, onde pessoas diferentes tentam chegar a um acordo, ou então explode para dentro, com uma doença, com algum mal-estar, seja do ponto de vista físico ou emocional. Uma boa parte das nossas doenças são coisas que nós seguramos dentro de nós, quando na realidade deveríamos colocar para fora. É claro que quando eu falo desse colocar para fora, significa colocar para fora de forma educada, de uma forma respeitosa, de uma forma dialogada, e não simplesmente despejando um caminhão de abóbora na cabeça da outra pessoa, ou às vezes até uma palavra muito dura, uma única frase, ou às vezes uma
situação extremamente agressiva, ainda que dita sem uma agressividade do ponto de vista de falar alto e coisas do gênero, de estar gritando, mas uma palavra dita com muita dor para quem a recebe. Então isso, querido irmão, querida irmã, são treinos que nós vamos fazendo na nossa vida de casados e na nossa vida de família. Isso é um aprendizado que a gente tem que ter. Nós não podemos, como eu já disse aqui algumas vezes, nós não podemos ser reféns da lei de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, você sempre assim. Isso não existe, gente. Nós somos seres em constante transformação pela graça de Deus que habita em nós e que nos chama à conversão, que nos chama a buscarmos o melhor para nós e para as pessoas com quem nós convivemos. Mas uma coisa interessante também com relação à resolução de conflitos, querido irmão, querida irmã, é que muitas vezes o casal acaba reproduzindo nas suas discussões o padrão que viram nas suas famílias de origem. Então tendem a repetir aquilo que viram os seus pais fazendo. Ou, às vezes, pode acontecer algo diferente. Você fica meio traumatizado de ver como é que seus pais faziam e por algum motivo, ou porque discutiam demais, ou isso te deixava um tanto quanto incomodado, incomodada, e aí você adota uma postura oposta à dos seus pais. Vejam que eles estão presentes, seja porque você está repetindo, seja porque você está evitando, mas de alguma forma eles estão ali presentes. E é preciso entender que a vida do papai e da mamãe foi a vida do papai e da mamãe. Eles viveram num contexto, eles enfrentaram determinadas situações e eles tiveram as suas experiências de vida diferentes da que você está vivendo. Então, querer repetir padrões muitas vezes acaba agravando ainda mais aquilo que está acontecendo na vida de um casal, na vida de uma família. Nós temos que nos abrir para entender esse contexto em que nós estamos vivendo. Não significa que nós não possamos ter aprendizados dos nossos pais, aprendizados que vieram da nossa família de origem. Porém, nós temos que desenvolver as nossas próprias habilidades. Nós estamos diante de uma outra pessoa, de uma pessoa que veio de uma formação diferente da nossa, e querer impor o nosso jeito, o jeito da nossa família, o jeito que nós aprendemos, nem sempre é a melhor alternativa. Cada família tem o seu contexto, cada família tem a sua dinâmica própria. E aí, querido irmão, querida irmã, vem um tema muito importante, que nós devemos também estar bastante atentos a ele, que é a questão do afastamento. Há pouco eu falava da evitação. Então, diante de uma discussão, diante de uma situação, a pessoa evita, ou melhor, ela não alimenta aquela discussão. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Quando o afastamento acontece porque um dos dois ou alguém da família está percebendo que aquele nível de discussão não vai levar a lugar nenhum, esse afastamento para se recompor, esse afastamento para uma reflexão melhor, esse afastamento com uma disposição para depois voltaremos a conversar sobre isso, porque agora nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, porque está todo mundo muito, muito alterado, esse afastamento é positivo. É uma estratégia, às vezes necessária. Quando se transforma numa disputa onde os dois vão querer vencer e a qualquer custo para convencer o outro de que tem razão, isso não leva a lugar nenhum. Agora, esse afastamento, quando ele se transforma numa evitação, como eu disse no primeiro bloco, quando ele se transforma em algo que vai sendo colocado debaixo do tapete, em submissão, em uma forma de eu não quero viver esse momento desagradável, eu tenho dificuldade quando acontece alguma discussão, eu não gosto disso. Então trabalhe isso em você, porque aquilo que está sendo colocado debaixo do tapete, como eu disse e repito novamente, vai voltar. E se não voltar
numa discussão onde de repente aquilo que parecia ter sido solucionado, alguém vem e coloca algo de tanto tempo atrás, o outro fala: não acredito que você ainda está guardando isso, não acredito. Então esse desenterrar defuntos, esse tirar coisas de dentro do armário, essas coisas que ficam guardadas, elas não ajudam. Então, ao afastamento para uma recomposição e a retomada no momento mais adequado, e aquele afastamento que é fingir que tudo está bem e que não ajuda em nada. São questões que nós devemos refletir na nossa vida de família. Família que reza unida sempre estará. E neste último bloco do nosso podcast, programa A Família Como Vai, nós queremos trazer a palavra de Deus para iluminar as nossas reflexões, né? Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e aquele lindo hino ao amor. E o lindo hino ao amor termina com aquelas expressões de Paulo muito fortes: o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Num programa anterior, nós falamos do amor tudo desculpa e vimos que o amor tudo desculpa significa reconhecer que assim como eu não sou perfeito, o outro também não é. Então, desculpar não significa engolir as coisas, mas significa reconhecer que somos diferentes e que, consequentemente, essas diferenças, quando bem trabalhadas, podem ser fonte de riqueza, de crescimento para o casal. Mas hoje, querido irmão, querida irmã, nós queremos nos fixar nessa outra frase de Paulo: o amor tudo crê. O amor tudo crê. E nesta reflexão nós estamos contando com a colaboração, de ninguém mais, ninguém menos que o Papa Francisco e a sua linda carta às famílias, Amoris Laetitia, a alegria do amor. E é ele quem nos ajuda a refletir sobre essa frase de Paulo, o amor tudo crê. Nesta frase, Paulo, na realidade, está usando o tudo crê, não no sentido da fé, como sendo uma das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas ele está usando o tudo crê no sentido da fé como confiança. A fé como confiança. Ou seja, crer profundamente que este amor que nos uniu, ele é mais forte do que tudo. E como dizia lá no Antigo Testamento do Cântico dos Cânticos, ele é mais forte do que a morte, porque o amor, ele atravessa a eternidade, ele vem de Deus e vai para Deus. É esta confiança no poder do amor. Então, quando nós falamos de confiança aqui, querido irmão, querida irmã, eu quero que nós abramos mais a nossa cabeça. Porque quando a gente fala de confiança na vida de casal, parece que confiança é só o oposto de desconfiança. Eu não desconfio dele, ela não desconfia de mim, a gente confia um no outro. Tá, isso claro que é importante, mas isso não é suficiente. É mais do que isso. É os dois crerem na força do amor. Os dois estarem confiantes de que juntos eles serão capazes de superar as dificuldades que vão aparecer. Papa Francisco diz que a confiança é aquela luz na escuridão. Quando estamos diante de uma situação, por vezes difícil, às vezes até um conflito, uma divergência, uma situação de desemprego, uma situação de alguma coisa ruim que aconteceu na vida da família, a confiança é aquela luz na escuridão. Ou ainda, uma outra imagem bonita que o Papa Francisco usa é a brasa que está debaixo das cinzas. Você olha, aquele quadro é um quadro desolador. E aí você sopra e aparece aquela brasa vermelha, que pode fazer com que o fogo venha e tome conta novamente da vida de um casal.
Então é neste sentido, confiar que apesar das aparências, apesar das dificuldades, existe algo maior. Papa Francisco diz, querido irmão, querida irmã, que a confiança que os dois têm na relação gera autonomia, a confiança gera abertura, a confiança gera novas experiências, gera novos horizontes. Ela também faz com que nós transformemos a relação não numa relação de dependência, mas numa relação de liberdade. É muito triste, querido irmão, querida irmã, quando percebemos que um casal confunde o amor com uma dependência mútua. Essa dependência é doentia. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos pessoas que, impregnadas do amor de Deus, templos vivos do Espírito Santo, nós não dependemos para nos realizar de outra pessoa. Porém, pelo sacramento do matrimônio e pela graça do matrimônio, duas pessoas estão juntas para que uma faça com que a outra cresça. Então veja que é diferente de dependência. Na dependência eu não cresço. Eu fico ligado ao outro ali esperando migalhas. E no verdadeiro amor, o outro me impulsiona, o outro me lança, o outro me ajuda a que eu seja melhor. Já comentei isso aqui. O verdadeiro sentido de uma só carne não são duas metades que formam um, mas são dois inteiros que, quando se entregam e se doam, se multiplicam. Não é somatório, é multiplicação. É divisão também no sentido da caridade. Então, isto significa esta confiança. A confiança, querido irmão, querida irmã, diz o Papa Francisco, gera também a alegria da partilha. A alegria de partilhar coisas bonitas, que são aprendidas fora do casamento. Trazer para o casamento aprendizados que nós temos muitas vezes nas nossas relações profissionais, nas relações com outras pessoas, nas relações com outros casais, com outras pessoas que nos ajudam a entender melhor o sentido da vida, e isso nos traz para dentro da nossa casa. A confiança, querido irmão, querida irmã, ela gera também a sinceridade e a transparência. Porque se não há confiança, nós então nos deixamos tomar pelo medo, nós nos deixamos tomar pelo fingimento, muitas vezes guardamos segredos porque não confiamos que podemos colocar aquilo que está no nosso coração. A confiança, por fim, diz o Papa Francisco, ela é sólida e carinhosa. A confiança, ela não pode ser um pretexto para que nós não tratemos com carinho quem amamos. É isso. O amor tudo crê. Gostou, querido irmão, querida irmã? Compartilhe, divulgue a Rádio Alvorada, tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular e divulgue os canais da Alvorada no YouTube, no Spotify, compartilhe o link se você está acompanhando, divulgue, você está sendo um missionário, uma missionária. Fiquem com Deus e nos encontramos no próximo programa. A família como vai?